Olá, pessoal! Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre a estrutura e função dos lipídios. Então, vamos entender um pouquinho sobre essa classe de compostos, né? A gente já falou dos carboidratos e vamos agora então falar um pouquinho dos lipídios, né? Depois a gente vai falar sobre metabolismo de lipídios, então primeiro a gente precisa entender sobre a estrutura deles para depois entender a função. Então, basicamente, essa classe de compostos, né, os lipídios, eles apresentam o quê? Uma baixa solubilidade aquosa e uma alta solubilidade em solventes apolares, né, hidrofóbicos, né? E diferentemente dos ácidos nucleicos, das proteínas e também dos carboidratos, os lipídios eles não vão formar polímeros como essas outras macromoléculas. Então, eles vão, na verdade, eles vão se agregar, né, e vão formar o que a gente conhece como as membranas biológicas. Em termos estruturais, eles não são formados como, por exemplo, as proteínas têm os monômeros, que são os aminoácidos, né? Os ácidos nucleicos, os monômeros são os nucleotídeos. Os carboidratos são os açúcares simples, né, os monossacarídeos, que a gente já estudou. Então, em termos estruturais, os lipídios eles são até diversificados, apesar de terem algumas características comuns, mas e por isso eles não formam os polímeros, né? Normalmente eles são derivados de hidrocarbonetos, né? Vão ter muitas CH2, CH2, CH3, né? E por conta disso, quando eles são oxidados, eles vão dar uma grande quantidade de energia. Então, por isso que eles são moléculas de escolha para estoque de energia nas células. Então, eles são importantes, né? Quando a gente pensa em lipídio, a gente pensa em uma alta quantidade de energia que a gente pode obter da oxidação dessas moléculas. Que mais? A questão das membranas, né? Então, quando a gente pensa em lipídio, a gente pensa em energia e pensa em membrana. São basicamente as duas funções aí, vamos dizer, principais quando a gente pensa em lipídio. Vamos olhar então agora aqui nesse outro slide as funções dos lipídios, né? Então, reserva de energia, né? Correto. E o fornecimento dessa energia por oxidação. Então, é bastante eficiente essa oxidação dos lipídios, né? Mais até do que os carboidratos, que a gente também tem reserva de carboidratos, porque quando a gente oxida, a gente vai obter uma quantidade maior de ATP. Então, ela é bastante eficiente. Sinalização no reconhecimento celular. Isso a gente já viu quando a gente falou de carboidrato também, quer dizer, os lipídios de membrana, eles podem se ligar a carboidratos, né, oligosacarídeos, que vão estar funcionando aí como sinalizadores no reconhecimento de outras células, outras moléculas, por exemplo, no exterior aí de uma célula. Então, é uma função também dos lipídios. Bom, coloquei aí também proteção contra o frio. Então, pela característica hidrofóbica, essas moléculas elas acabam fazendo uma impermeabilização, né? E também uma capa, né? Que vai impedir a passagem de calor, né? Então, ele mantém o calor dentro daquele organismo, né? E isso favorece a sobrevivência de muitos animais. Então, vamos pensar em animais, por exemplo, que vivem em ambientes muito frios, né? Animais marinhos, por exemplo, eles se mantêm, né? Mantêm a sua temperatura corporal, né? Muitos mamíferos, né? Que mantêm a sua temperatura corporal justamente por conta dessa camada espessa, né? De gordura. Além disso, por exemplo, vou dar outro exemplo de um outro animal, né? O urso. Tem o urso, ele durante o inverno ele hiberna. Como que ele mantém, né? Como que ele consegue sobreviver durante tanto tempo dormindo, né? Fica dormindo durante meses. Primeiro, por conta dessa capa de gordura
que vai manter a sua temperatura corporal, né? Um organismo que é um animal que pesa toneladas, e também porque ele vai usar essa reserva de lipídios, né? Ele vai quebrar esses lipídios e vai manter todo o seu metabolismo em função da quebra desses lipídios. Então, é bastante importante. Aí também eu vou colocar, vou pedir para vocês irem buscar isso, né, fazer uma pesquisa em relação a esse assunto, que é o tecido marrom, que é um tecido bastante interessante, que tem algumas proteínas chamadas termogeninas, que vão facilitar a manutenção desse calor, né, nos organismos. Então, alguns animais têm um tecido marrom, tem bastante tecido marrom, né? Nós temos em alguns locais também esse tecido marrom, que ajuda a manter a nossa temperatura corporal. Além disso, alguns animais também eles liberam óleos, né? Algumas substâncias oleosas que impermeabilizam a pele, né? E as penas, por exemplo. Né? Então, também em ambientes frios ou animais marinhos, isso pode ser importante também para evitar o contato com a água, né? O minimizar. Né? Então, tem uma função aí também em diversos tipos de funções fisiológicas aí para diversos animais. E o último que eu coloquei, o componente das membranas biológicas, a gente vai focar bastante nas membranas, vamos falar aí mais adiante sobre isso. Bom, nesse slide eu coloquei aí o ácido graxo central, né, dando origem a uma série de outros tipos de moléculas lipídicas, né, classes de lipídios, né, como os triacilgliceróis, esteróides, fosfolipídios, ceras, eicosanoides. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um. Então, veja, os ácidos graxos são uma classe de lipídios muito importante, por isso que a gente vai comentar mais sobre eles, porque eles vão dar origem a uma série de outras classes lipídicas, né? Então, triacilgliceróis tem um papel importante, né? São moléculas de estoque, basicamente, os esteroides, componentes de membranas, tem outras funções também. Eicosanoides, a gente vai comentar, tem várias funções fisiológicas, as ceras, né, como impermeabilizantes, por exemplo, né, tem origem animal, como a de abelha, vegetal, né, cera de carnaúba, por exemplo, e os fosfolipídios também, aí, basicamente, nas membranas. Esse slide eu peguei lá do Lehninger, eu acho ele bastante interessante, porque ele está mostrando aí onde que os ácidos graxos estariam, né, encaixados, vamos dizer assim. Então, até tem uma outra versão desse organograma, né, do Lehninger, numa edição mais nova, em que ele já divide em mais classes, né? Mas eu gosto dessa porque eu acho ela um pouco mais sucinta, né? E ela diz exatamente o que eu quero mostrar. Bom, então a gente teria basicamente lipídios de estoque, que são os triacilgliceróis aqui na esquerda, né? Então a gente vê em rosa o glicerol e em amarelo os ácidos graxos. E os lipídios de membrana. Então ele subdividiu em fosfolipídios, glicolipídios, né? Então entrariam como fosfolipídios quem tem fosfato, né, na sua estrutura. Então os fosfolipídios chamados de glicerofosfolipídios, ou que a gente chama, na verdade, de fosfolipídio, né? Que é o glicerol, exatamente como o triacilglicerol, só que ao invés de ter 3 ácidos graxos ligados ao glicerol, no terceiro carbono a gente teria o grupo fosfato e uma outra estrutura que daria a identidade, aqui está colocado como um álcool. Os esfingolipídios, que são a esfingosina, aí a gente teria só um ácido graxo ligado nessa estrutura, também é um fosfolipídio. E o outro tipo de esfingolipídios que, ao invés de fosfato, a gente teria aí o açúcar, né? Por isso que ele é chamado de glicolipídios. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas estruturas. Bom, agora a gente vai olhar para o ácido graxo, né? Entender a estrutura do ácido graxo para ver por que ele é importante aí para formar outros tipos de classes, né, de lipídios.
Bom, então um ácido graxo, ele normalmente vai ter um grupamento carboxila terminal. Normalmente esse grupo carboxílico ele está ionizado, um pH fisiológico, e uma cadeia de hidrocarbonetos. Coloquei cadeia longa, né? Normalmente é uma cadeia longa, mas existem ácidos graxos de cadeia curta também. Na natureza, normalmente, essas cadeias a gente chama de cadeia acila, né? De forma genérica, né? Qualquer número de carbonos vão ter entre 14 e 24 carbonos. E, como está mostrado aí, os ácidos graxos eles podem ser ou saturados ou insaturados, né? Saturado, quando não tem nenhuma ligação dupla, e insaturados, se ele tem pelo menos uma ligação dupla. Bom, na natureza, normalmente, as ligações duplas, né, as insaturações, elas vão estar na conformação cis, como está mostrado aí nesse esquema, né, nessa estrutura que a gente pode ver. Então, quando a estrutura está na forma cis, isso quer dizer que os dois hidrogênios estão para um lado e o restante da molécula está para o outro, né? No caso aqui seria CH2, CH2, CH2 e para o outro lado também, CH2, CH2, CH2. Então, isso é a estrutura cis. Então, a gente observa que na estrutura cis, a cadeia acila, ela sofre uma dobra, né? Ela como se fosse assim um joelho, né? Um cotovelo ou um joelho, né? Tem uma dobra. E ela não fica tão estendida quanto a gente observa ali nos ácidos graxos saturados. Isso vai modificar as propriedades desse ácido graxo, né? A gente pode pensar na propriedade do ponto de fusão. Vamos olhar primeiro esse outro slide. Então, aqui a gente tem ácidos graxos saturados do lado esquerdo e ácidos graxos misturados, né, saturados e insaturados. Então, veja, né, nessa representação, a cabeça polar em azul, né, o grupo carboxílico e a cadeia acila. Os ácidos graxos saturados, veja, a cadeia ela fica mais estendida, né, mais retinha. Então, a interação entre as cadeias acila tem uma superfície de contato maior, né? Tem uma interação bem mais próxima, né? As interações de Van der Waals, né? As interações hidrofóbicas entre as cadeias acila são maiores. Quando a gente tem ácidos graxos insaturados, né, numa mistura, ou se você tiver só insaturados, o que acontece? Como a cadeia está na conformação cis, essa cadeia acila ela tem uma dobra. Então, ao dobrar, as interações entre as cadeias acila já não são tão perfeitas, né, tão grandes quanto se fosse só cadeias estendidas. Então, a gente vê que se formam espaços entre uma cadeia acila e outra, né? E isso vai influenciar diretamente nas propriedades desse ácido graxo, como, por exemplo, o ponto de fusão. Então, vamos olhar aqui. A gente fala um pouquinho mais sobre essa questão do cis. Bom, nessa tabela, a gente tem aí a gente vai falar de nomenclatura também, tá? Nomenclatura delta e ômega, como está ali embaixo. A delta é justamente essa que eu estou colocando na tabela. Então, na coluna da esquerda, carbono, 2 pontos em saturação. Isso já descreve a molécula. Veja, 12, 2.0. O ácido graxo tem 12 carbonos e 0 em saturações, quer dizer, não tem nenhuma dupla ligação. Então, esse ácido graxo é chamado de ácido láurico. Ele vai ter CH3, CH2, CH2, 12 carbonos e no final COH, né? E não tem nenhuma insaturação. Então, o nome comum, ácido láurico, nome sistemático, dodecanoico e o ponto de fusão, tá?
Então, aqui a gente tem vários, 12,0, 14,0. Eu coloquei os saturados, né, que tem 0 insaturações. E embaixo tem 3 exemplos de ácidos graxos que tem 1 ou 2 insaturações, no caso do ácido linoleico. Tá? Então, em termos de nomenclatura, essa nomenclatura chamada de delta, ela é importante para descrever a molécula, né? Então, 12,0 seria só 12,0. Mas quando eu tenho a insaturação, a gente colocaria o delta e aonde está aparecendo essa insaturação. Primeiro o carbono que está aparecendo essa insaturação. Então, seria sobrescrito delta 9, tá? 16,1 delta 9, né? Que é o ácido 9-hexadecenoico. Quer dizer, a saturação está entre o carbono 9 e o carbono 10. O 18,1, que é o ácido oleico, seria 18,1 delta 9 também. E o 18,2 seria 18,2 delta 9,12. Está entre o carbono 9 e 10 e entre o carbono 12 e 13. Então, só essa nomenclatura pequenininha, você já descreve uma molécula que é bem grande, né? Tem 18 carbonos, tá? Em vez de você escrever toda a estrutura, você pode simplesmente colocar dessa forma. Bom, agora vamos olhar... e a nomenclatura delta, o carbono 1, começa no carbono da carbonila, né? Do grupo carboxílico. Então, 1 até chegar ao 9, né? Você começa contando a partir dali. E a nomenclatura ômega é muito comum de ser usada na área de nutrição, né? Se a gente ouve muito falar, né? Tem muito marketing, né? Na área alimentícia, falando sobre ômega 3, 6, 9, é justamente o contrário. O carbono 1 seria o carbono final, a metila final, oposto, né, ao carbono 1 delta, vamos dizer assim, tá? Então, a nomenclatura seria isso. Vamos olhar agora para o ponto de fusão. Então, a gente viu que quando as cadeias são mais lineares, mais estendidas, a interação é maior. Então, o ponto de fusão de ácidos graxos que tem uma superfície de contato maior, interações hidrofóbicas mais fortes, vai ser maior. Eu vou precisar de mais energia para fundir, né, passar do estado sólido para o líquido, né, no caso. Quando eu tiver insaturações, como a cadeia ela dobra, e aí as interações hidrofóbicas vão ser menores entre as cadeias acila, então o ponto de fusão vai ser menor. Por quê? Porque eu vou necessitar de menos energia para poder passar essas moléculas para o estado líquido, que é menos organizado. Então, vamos comparar aqui, por exemplo, o ácido palmítico saturado, né, 16,0, ponto de fusão em torno de 63. E o palmito oleico, que tem uma insaturação, ponto de fusão menos meio. Então, veja, coloquei uma saturação na molécula, o ponto de fusão diminuiu drasticamente. O esteárico, a mesma coisa. Em torno de 70, coloquei uma insaturação, ácido oleico, em torno de 13. Com 2 insaturações, ácido linoleico, menos 5. Então, a insaturação diminui bastante o ponto de fusão dessas moléculas. Tá? Queria que vocês procurassem agora alguma coisa falando sobre gorduras trans, tá? A diferença, onde que elas são encontradas, né? Os processos que podem formar gordura trans, né? Porque elas estão relacionadas aí a alguns problemas cardíacos que podem ser provocados pela ingestão de uma grande quantidade de gorduras trans. Se elas são encontradas de forma natural ou não, aonde que elas poderiam ser encontradas e que tipo de modificação estrutural ela forma aí na cadeia do ácido graxo, na cadeia acila do ácido graxo, tá? Vamos falar agora de ácidos graxos essenciais. Bom, essencial por quê? Porque eles não vão ser produzidos no nosso organismo. Então, necessariamente, nós precisamos ingerir na dieta, tá? Então, os humanos, eles não são capazes de introduzir ligações duplas
além do carbono 9 e 10. A gente não tem enzima para isso. Então, por isso que a gente precisa ingerir determinados ácidos graxos para poder suprir essa necessidade. Tá? Então, não são sintetizados em mamíferos. Então, a gente obtém basicamente de plantas, né? E temos aí também alguns animais, que vocês vão buscar também, que podem produzir esses ácidos graxos essenciais. Bom, então, a gente tem que o ácido graxo essencial seria o ácido linoleico. Vejam, tem 18 carbonos e 2 insaturações, C18, delta, 9, 12. Ele vai produzir esse ácido graxo, que é o gama-linoleico, e que vai dar origem ao ácido araquidônico. O ácido araquidônico tem 20 carbonos e ele vai ser o precursor dos eicosanoides, que eu tinha comentado lá no slide anterior, que é um dos precursores, né, dos eicosanoides. Então, os eicosanoides, vejam aqui, são moléculas, né, lipídicas obtidas a partir do ácido araquidônico e que têm diversas funções aí fisiológicas importantes, né? Eles são chamados de hormônios locais. Por quê? Porque eles são formados em quase todos os tecidos, né? E não em glândulas especializadas, como por exemplo a insulina, né? E eles vão ter uma ação local em vez de serem transportados pelo sangue até os seus locais de ação. E eles têm várias funções. Aqui a gente tem 3 exemplos, né? As prostaglandinas, o tromboxano, o leucotrieno. A gente tem as prostaciclinas também, tá? Tem diferentes funções fisiológicas. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de algumas funções fisiológicas que os eicosanoides, que são eico, vem de 20, então são todas moléculas que têm 20 carbonos, algumas funções que esses eicosanoides podem apresentar nos organismos. Então, por exemplo, contração uterina, contração da musculatura lisa, dilatação de brônquios, reações inflamatórias, manifestação de dor e febre, regulação da pressão arterial, coagulação sanguínea, tá? Algumas funções em que essas moléculas estão envolvidas, tá? Bom, então agora vamos falar sobre os triacilgliceróis. Então agora a gente está falando das classes de compostos, né? Classes de lipídios provenientes aí dos ácidos graxos. Então, triacilgliceróis a gente já viu que são lipídios basicamente envolvidos com os lipídios de estoque, né? São a forma de estoque dos ácidos graxos nos animais, né? E nas plantas também. É a nossa maior reserva. Então, são moléculas de glicerol, que é um álcool, né? A gente tem aí à esquerda, que vão ser esterificadas aos ácidos graxos. Então, uma reação de um álcool com um ácido, gerando um éster. Então, a gente vê que se a gente tirar ali um hidrogênio e um OH, vai sair água. E aí forma a ligação éster. Por isso que são triacilglicerol, né? Também são conhecidos como triglicérides, né? No dia a dia, né? Mas o nome correto é triacilglicerol. Bom, esses ácidos graxos, eles podem ser, né, simples, né? Pode ser um tipo só de ácido graxo ou podem ser 3 ácidos graxos diferentes, né? O mais comum de ocorrer na natureza. Então, normalmente eles vão ser encontrados no tecido adiposo, né? Porque os ácidos graxos, normalmente você não encontra eles livres, né, no organismo. Ou ele vai estar na forma de triacilglicerol, ou vai sofrer o triacilglicerol vai sofrer a ação das lipases, quebra. Os ácidos graxos, quando forem transportados, eles vão necessariamente também se ligar a proteínas, né? E isso que vai fazer com que ele possa entrar na célula para ser degradado. A gente vai ver isso mais adiante, quando a gente falar do metabolismo de lipídios. Então, aqui a gente tem o glicerol. E quando a gente tem lá na membrana,
os fosfolipídios, esse glicerol, que dá origem ao triacilglicerol, também pode dar origem aos glicerofosfolipídios, né? Então, ao invés de a gente ter 3 ácidos graxos sendo esterificados em cada um dos carbonos do glicerol, a gente teria somente 2. Então, um dos carbonos ficaria ligado ao grupo fosfato, né? Então, o glicerol 3-fosfatos vai dar origem aos glicerofosfolipídios. Então, vamos olhar agora para a estrutura. Então, a gente tem ali 1, 2 e 3 carbonos do glicerol. Então, o carbono 1 e o carbono 2 estão esterificados com ácidos graxos. Aqui eu coloquei aleatoriamente, né, 2 ácidos graxos. Um seria o ácido palmítico, que tem 16 carbonos e é saturado. E no carbono 2, um ácido chamado de ácido oleico, que tem 18 e é insaturado. No carbono 3, aí entra o grupo fosfato, né? Veja, o fosfato tem uma carga, né? Então, ele é o que a gente chama de cabeça polar do fosfolipídio. E esse substituinte, esse X que está em azul aí, é o que vai dar a identidade desse fosfolipídio. Então, ele pode ter vários tipos de estrutura ligadas aí a esse grupo fosfato, tá? Então, nessa tabela, eu coloquei alguns exemplos de substituintes nesse ponto, né, ali do fosfolipídio, e que vão fazer com que essa cabeça polar, né, essa parte da molécula, né, do fosfolipídio, apresente cargas ou não. Já que o grupo fosfato tem carga, né, tem carga negativa, eventualmente, se eu tenho um outro grupamento positivo, então a carga final pode ser 0, né? Então, vamos olhar aqui na tabela. Então, a gente tem o nome do glicerofosfolipídio, o nome do substituinte, a fórmula química, né, desse substituinte, X, e a carga líquida final. Por exemplo, o ácido fosfatídico, o substituinte é só hidrogênio, então a única carga que a gente vai ter é a carga do fosfato, que é negativa, então menos 1. Já a fosfatidioetanolamina, né, que seria, o substituinte seria a etanolamina, ela é um substituinte que tem uma carga positiva, como a gente pode ver ali. Então, o fosfato é negativo, a etanolamina é positiva, a carga líquida final é 0. E assim por diante. Cada um dos substituintes vão ter cargas diferentes. Então, a gente pode olhar a fórmula de cada um e ver que tem carga positiva. A serina, por exemplo, tem uma carga positiva e uma negativa, e assim por diante. Então, a carga líquida final vai ser a soma da carga líquida, da carga do substituinte com a carga do grupamento fosfato, que é negativa. E por que isso é importante? Porque na membrana, o fosfolipídio, ele é um lipídio de membrana, e aí ele pode ter carga positiva, negativa ou neutra. E isso vai influenciar na ligação de moléculas, né, de íons a essa membrana. Então, de acordo com a carga dessa membrana, essa interação com moléculas polares ou apolares pode ser diferente. Então, isso vai influenciar na interação com outras moléculas e íons. Então, aqui um exemplo da fosfatidilcolina, né? É o fosfolipídio mais comum encontrado aí em membranas. Então, a estrutura, a modelagem dele, né? Como que ele ocorre. E a gente tem uma cabeça polar, né? Com uma carga positiva e uma negativa. Então, a fosfatidilcolina vai ser neutra no pH 7, aproximadamente 7. Tá? Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos de enzimas que podem ter ações fisiológicas ou ações tóxicas também, né? Que vão atuar nos fosfolipídios, que são as fosfolipases, né? Assim como nos triacilgliceróis, a gente vai ter as lipases que vão quebrar essa ligação éster para liberar os ácidos graxos, por exemplo, para serem oxidados.
a gente também produz fosfolipases. Então, cada fosfolipase vai atuar em algum ponto dos fosfolipídios. Então, já existem várias fosfolipases descritas, né? Então, por exemplo, a A1 atua na ligação éster do carbono 1, a A2, né, na outra cadeia, a C na ligação éster com o grupo fosfato, a D entre o grupo fosfato e o substituinte. Então, por exemplo, a fosfolipase A2, ela é encontrada em venenos, né, veneno de cobra, né, de abelha. Então, ela vai causar esse efeito tóxico justamente porque você vai retirar uma das cadeias acila. Então, você desestabiliza a membrana, né? Então, a membrana, ela depende daquele fosfolipídio para se manter naquele formato. E você faz com que a molécula lise. A molécula não, a membrana, né, lise. E aí aquela célula sofrendo lise vai ter um efeito tóxico para o indivíduo. Então, muitas toxinas acabam agindo dessa forma, né, por conterem fosfolipase na sua composição. Então, é isso, só mostrando, né, alguns efeitos tóxicos, mas eventualmente, né, como por exemplo a fosfolipase C, pode ter um efeito fisiológico também, né, uma molécula sinalizadora, né, de alguns eventos fisiológicos da célula. Bom, um outro lipídio também componente de membrana são os esfingolipídios. Coloquei lá naquela tabelinha lá do Lehninger inicial. Então, o que seria um esfingolipídio? Ao invés de ter o triacilglicerol, a gente tem uma estrutura que se chama de esfingosina. Também tem 3 carbonos, né, como o glicerol, desculpa. Mas ele tem uma hidroxila, né? É um aminoálcool, né? Porque vai ter um grupo amina, a gente vê no carbono 2 o grupo amina, e no carbono 3 a função álcool. Ao invés de ter 2 substituintes, né? 2 ácidos graxos substituindo, tem apenas um ácido graxo ligado ao grupo amina. E no carbono 1 a gente teria o substituinte que vai dar a identidade, no caso desse esfingolipídio. Bom, da mesma forma, o substituinte vai estar influenciando aí na carga, né, e na propriedade dessas moléculas. Então, por exemplo, aqui eu coloquei na tabela da mesma forma, né, o nome do esfingolipídio, o nome do substituinte e a fórmula. Né. Vou destacar aqui a esfingomielina, né, que são encontradas aí em alta concentração na bainha de mielina. Então, são lipídios que têm uma importância grande nesse tipo de estrutura, né? Então, também tem a ver com as cargas, né? E com o tipo de substituinte, por exemplo, uma glicose, né? Que é um monossacarídeo, ou um oligosacarídeo, né? No caso dos ganglioglicídios, né? Que são mais complexos. E agora, a estrutura, né? Da esfingomielina, né? Assim como eu coloquei da fosfatidilcolina. Vamos falar, então, dos esteroides. Especificamente, eu estou colocando aqui a molécula de colesterol. Né? O que caracteriza uma molécula ser uma molécula esteroide? É justamente ela ter esse núcleo esteroide, que são esses 4 anéis conjugados, A, B, C e D. E no caso do colesterol, esse núcleo esteroide está ligado a uma cadeia lateral alquílica e tem uma cabeça polar, quer dizer, tem um ponto em que ela tem uma hidroxila, seria um ponto mais polar da molécula. Né? O colesterol, no caso, ele só está presente nos animais, né? Mas tanto plantas como também fungos, né, têm moléculas esteroides também que têm funções semelhantes. Né? Nas plantas, por exemplo, tem o estigmasterol, nos fungos o ergosterol, então eles têm função também semelhante nas membranas desses tipos de organismo. E o colesterol ele é bastante importante, né? Porque ele também vai ser precursor de outras moléculas esteroides, que têm diversas funções aí na célula, além de ser componente das membranas, né?
Então, eles são moléculas normalmente que são bastante compactas, né? Eles são rígidos e bastante hidrofóbicos, apesar de ter essa hidroxila aí no carbono 3. Tá? É a parte polar da molécula, né? Bom, vamos olhar um pouquinho os precursores. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de moléculas que vão usar o colesterol como molécula precursora. Então, a gente tem aí, por exemplo, alguns hormônios, né, sexuais, né, a testosterona, o estradiol, né, glicocorticoides como o cortisol, mineralocorticoides como a aldosterona, e tem também aí a prednisolona, né, que é um metabólito, na verdade, ativo da prednisona, que é uma droga sintética, né, corticosteroide, né, usada aí para alguns tratamentos, por exemplo, de alergias, né, e alguns outros tipos de doença. Então, todos são produzidos a partir do colesterol. Então, a gente vê que todos têm o núcleo esteroide, né, com esses 4 anéis fundidos. Outro exemplo, a gente tem bastante importante o colecalciferol, que é a vitamina D3, que vai ser basicamente obtida a partir aí de uma molécula que vem do colesterol, que é o desidrocolesterol, e que vai ser ativado pela luz, né? Então, por isso que é importante a gente tomar sol, né? Porque a luz ultravioleta é que vai fazer com que a ligação seja quebrada e haja a formação da vitamina dentro das nossas células, né? Então, ela tem um papel fisiológico importante aí, no caso da formação da vitamina D3. E outro exemplo, um último exemplo, seria dos ácidos biliares, né? Tem um papel importante também na digestão de lipídios de forma geral, né? Então, a gente vê aí também ácido taurocólico, né? Os 4 anéis esteroides fundidos, né? Formando o núcleo esteroide. Bom, agora vamos falar das membranas. Entramos agora no tópico das membranas biológicas, né? Bom, as membranas, elas são tanto de eucariotos, né, quanto de procariotos, têm uma importância fisiológica muito grande. Quando a gente pensa em membrana, a gente pensa logo em delimitar a célula. E antes a gente achava, né, os pesquisadores achavam que era a única função das membranas era delimitar, né, a célula ou mesmo as organelas, né, no caso de eucariotos, né. Mas se a gente pensar, por exemplo, nas células de procariotos, que não tem nenhuma organização intracelular, né, para compartimentalizar, né, organizar essa célula, né, a bactéria, por exemplo, né, um procarioto, executa todos os seus processos na membrana plasmática ou no próprio citoplasma. Então, a membrana desses tipos de organismos são altamente especializadas, né? Já os eucariotos, né, eles vão ter várias organizações, né, intracelulares, compartimentos, né, que vão executar funções muito especiais. Por exemplo, né, a síntese dos ácidos nucleicos, que vai ser no núcleo, o transporte de elétrons na mitocôndria e assim por diante, né. Então, as células elas vão ter diferentes tipos de membrana, né. Todas vão ter uma membrana citoplasmática, né, que funciona para separar aí o citoplasma do ambiente ao redor, mas hoje sabe-se que há muitas outras funções para as membranas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais dessas funções. Bom, exclusão de íons e moléculas tóxicas da célula. Então, a gente já tem aí uma função que faz com que você tenha uma forma de você excretar, né, componentes para fora da célula. Acúmulo de nutrientes celulares, então as membranas servem para delimitar, né, esses nutrientes que vão estar dentro das células. Transdução de energia, transdução no caso seria a gente transformar um tipo de energia em outra.
Locomoção celular, estão envolvidas então na movimentação de células, processos de reprodução, processos de transdução de sinais. Então, por exemplo, né, quando a gente recebe um estímulo, né, ele vai ser levado até essa célula, por exemplo, o hormônio chega até a célula, se liga no receptor e isso vai ativar uma série de respostas, né, de moléculas dentro da célula. Esse é o processo de transdução dos sinais que vieram externamente, por exemplo, jejum, né? Isso vai liberar hormônios, os hormônios vão até as células, vão se ligar aos receptores e isso faz com que essa célula gere uma resposta. Interações com moléculas e outras células, né? A gente já falou disso anteriormente, né? Quando a gente falou de carboidratos, e também manter a forma da célula. Então, nesse outro slide, a gente vê mais ou menos o que eu falei das funções que eu comentei agora, né? Então, por exemplo, a gente tem aí a exocitose, as vesículas, né, do complexo de Golgi, né, se unindo, né, para excretar, né, algumas moléculas, né, ou íons, né. A endocitose, que seria justamente o englobamento, né, de moléculas para dentro da célula, se fundindo, né, com o lisossoma, por exemplo, para degradar alguns componentes, né, algumas estruturas moleculares. A infecção viral, que é um reconhecimento, né, de receptores na célula, né, e aí você injeta aí o material genético dentro da célula. A fusão do esperma com o óvulo, né, via interação das membranas. A fusão de pequenos vacúolos, né, em plantas, por exemplo. Separação de membranas plasmáticas, né, no processo de divisão celular. Então, a membrana ela tem uma série de funções, né, que podem ser descritas, não só a simples delimitação, né, da célula. Bom, aqui eu vou descrever algumas estruturas lipídicas, né, que podem ser formadas espontaneamente, né? Então, essas características estruturais básicas, né, das membranas são derivadas de algumas propriedades fisicoquímicas dos lipídios, né? E muitos desses lipídios eles podem se organizar espontaneamente numa solução aquosa. Então, aqui eu vou dar 2 exemplos dessas estruturas lipídicas que podem se formar espontaneamente. Então, numa delas, se eu tiver uma cabeça polar e apenas uma cauda, né, ou uma cadeia acila, a gente vê que esse formato fica semelhante a um cone. Quando essas estruturas elas estão numa solução aquosa, elas vão tender a se organizar, como está mostrado aí na figura, né, em estruturas esféricas que a gente chama de micela. Então, veja, na micela a gente vai ter no interior a parte lipídica, né, as cadeias acila, escondidas da água, e a parte polar, em azul, voltadas para a solução aquosa, né, tendendo a interagir melhor com a solução aquosa externa. E se eu tiver estruturas com 2 cadeias acila, né, aí essa interação com a água já vai ser diferente, as estruturas formadas vão ser diferentes. Você já não vai conseguir formar estruturas micelares. Então, veja, como elas têm 2 cadeias, elas já têm um formato mais cilíndrico, então elas vão formar bicamadas, né? Só que o que acontece? Essas bicamadas, elas estariam com a parte lipídica exposta, né, à água, né? Então, isso não seria, termodinamicamente falando, favorável. Então, o que ocorre? Elas acabam se fechando, né, em estruturas que a gente chama de lipossomas, que nada mais são do que bicamadas lipídicas, né? Aí, no meinho, a gente tem uma cavidade aquosa,
Então, a parte azul seria tudo que vai interagir com a água, né? São as cabeças polares dos fosfolipídios, por exemplo. E a parte amarela seriam as cadeias acila. Então, elas ficariam escondidas da água, né? Da solução aquosa. Então, os lipossomas são estruturas bastante interessantes, que eles mimetizam uma membrana biológica. Então, são inclusive usados como modelos de membranas biológicas, né, para fazer estudos diversos. Além disso, eles têm outras funções, né? Podem ser usados como carreador de moléculas, né? Se usam como carreador de fármacos, né? Então, na área de farmacêutica, carreador de ativos em cosméticos, né? Além de outros tipos de aplicação também. Então, os lipossomas são bastante estudados, né? E utilizados aí em pesquisas e também em alguns produtos, né, comerciais. E então agora vamos falar do modelo do mosaico fluido, que foi o que deu a origem, né, a que a gente conhece hoje, né, a estrutura que a gente conhece hoje de membrana biológica. Né? Então, esse modelo foi proposto aí em 1972 e ele, de certa forma, foi um marco, né? Esse artigo do Singer e Nicholson foi um marco aí na pesquisa, porque ele modificou a forma como se entendia a membrana, né? Em termos de função, em termos de estrutura. Se achava antes que a membrana era uma estrutura imóvel, né? Quer dizer, você não tinha o que a gente chama de fluidez, né? Então, nesse modelo, eles propõem que algumas proteínas, a gente chama de intrínsecas, né, ou integrais, né, estariam imersas numa bicamada lipídica, né, num mar de lipídios, vamos pensar assim, né. E algumas outras proteínas, chamadas de extrínsecas, né, ou periféricas, estariam ligadas à superfície da membrana, tanto externamente quanto internamente. Tá? Esse nome, modelo do mosaico fluido, ele serve para indicar esse movimento tanto dos lipídios quanto das proteínas na bicamada. Claro que as proteínas são mais restritas, né, do que os lipídios pelo próprio tamanho. Tá? Então, esse caráter dinâmico, né, que explica muitas das propriedades das membranas, incluindo a flexibilidade, né, a fluidez, que vai fazer com que a membrana tenha aquele tipo de função. Então, aí nesse modelo, né, nesse desenho, a gente vê os fosfolipídios, né, a cabeça polar, a azulzinha, e a mosaico, né, também o nome é interessante porque as micrografias, quando elas foram tiradas, a aparência era de um mosaico, por isso que eles colocaram mosaico fluido. Né? Então, a gente vê aí os lipídios, né? Então, a bicamada lipídica, as cadeias acilo e amarelo, a cabeça, né, polar em azul. Em laranja a gente tem os esteroides, que seria aí no caso um colesterol, por exemplo. Os glicolipídios, ligados aí ou aos lipídios, e as glicoproteínas ligadas às proteínas, né? E proteínas tanto integrais, que vão estar interagindo completamente ou parcialmente com a bicamada lipídica, e as proteínas periféricas, que já vão estar ligadas de forma mais fraca, né, à superfície das membranas. Né? São mais fáceis, inclusive, de serem retiradas, né? Essas que estão mais fracamente ligadas, chamadas de proteínas periféricas. Né? Bom, vamos falar agora de assimetria das membranas, né? Então, com esse modelo, também foi estabelecido que as membranas elas não seriam estruturas simétricas, quer dizer, haveria uma assimetria tanto dos lipídios quanto das proteínas. Cada monocamada teria uma composição diferente, né? Assim como cada membrana de diferentes organelas, por exemplo, também teria uma composição diferente. Então, vamos olhar aqui nesses exemplos.
Então, nesse exemplo, a gente vê, por exemplo, as membranas, né, do hepatócito do rato. Tá? Então, a gente tem a membrana plasmática, membrana mitocondrial interna, a membrana mitocondrial externa, lisossoma, nuclear, etc. Então, vários tipos de membrana das organelas do hepatócito. E cada membrana vai ter uma composição lipídica diferente. Por exemplo, a membrana plasmática a gente vê que é mais rica em colesterol, laranja. Né? Já a membrana mitocondrial interna tem pouquíssimo colesterol. Né? Então, a composição, a gente vê as diferentes cores, né? Varia de organela para organela. Então, isso tem muito a ver com a fluidez da membrana, a flexibilidade da membrana, de acordo com a função dessa membrana. Né? Cada uma vai ter uma estrutura diferente, em termos de lipídios e também de proteínas, claro. Então, diferenças entre as diferentes organelas e de uma monocamada para outra também. Então, aqui eu estou mostrando nesse slide a diferença de fosfolipídios entre a monocamada interna e a monocamada externa da membrana do eritrócito, né, os glóbulos vermelhos. Então, veja, a monocamada interna, por exemplo, tem mais fosfatidiletanolamina do que a monocamada externa, né, que é mais rica em fosfatidilcolina e esfingomelina, por exemplo. Né? A interna já tem outros fosfolipídios, né, outros lipídios que são predominantes. Então, de acordo com a monocamada, também vai haver uma diferença. Então, isso é chamado de assimetria, porque os lipídios e as proteínas não estão distribuídos de forma simétrica nas membranas. Bom, aqui a gente tem a mobilidade. Bom, a gente falou da fluidez de membrana, então a gente sabe que há uma fluidez na membrana que permite aos lipídios e às proteínas se moverem de formas diferentes. Né? Esse grau de fluidez depende da temperatura, né, da composição dessa membrana. As proteínas, elas normalmente estão mais restritas, elas conseguem se mover de forma lateral, né? Mas até por conta do citoesqueleto, elas são um pouco mais restritas. Já os lipídios, eu coloquei aí os 4 tipos principais de movimentação que esses lipídios podem apresentar. Então, um deles é mais lento, né, que seria a difusão transversal, e os outros são movimentações mais rápidas, né? Então, a gente teria a difusão rotacional, que seria como se o lipídio estivesse girando ao redor do próprio eixo. A transversal, que é chamado também de flip-flop, que seria quando um lipídio vai de uma monocamada para outra. A difusão lateral, quando ele se difunde lateralmente. E a flexão das cadeias acila, né? Então, só o movimento das cadeias acila. Então, todas essas mobilidades vão estar ocorrendo na bicamada lipídica. E, como eu falei, as proteínas também se movem, mas de forma mais lenta. Bom, a fluidez. Né? Então, como eu falei, a fluidez depende muito da temperatura, né, das membranas. Então, aqui a gente precisa ver um conceito, que é o conceito de temperatura de transição de fases, que seria nada mais, nada menos do que um ponto de fusão no caso das membranas. Né? A temperatura em que os lipídios vão passar de um estado que a gente chama de estado gel, o estado mais organizado, para um estado líquido cristalino menos organizado. Então, aí a gente vê, né, acima da temperatura de transição de fases, né, então, do lado esquerdo, né, as moléculas mais desorganizadas, né, então seria o estado líquido cristalino. E abaixo da temperatura de transição de fases, um estado gel, né, seria mais organizado. Então, a gente vê as cadeias acila mais unidas, né, mais estendidas.
a própria espessura, né, dessa membrana ela aumenta, né, porque as moléculas ficam mais estendidas. Então, isso muda totalmente a propriedade, né, a permeabilidade dessas membranas, por exemplo, a passagem de moléculas, e isso vai mudar as propriedades dessa membrana. Tá? Bom, vamos falar então agora de transporte. O transporte de membranas é um tópico bem complexo, né? Tem muita coisa falando na literatura, né? Então eu vou colocar aqui para vocês algumas características básicas do transporte, né? Algumas informações mais gerais sobre transporte. Basicamente, né? A gente vai ter a difusão simples, a difusão facilitada e os processos chamados de endo ou exocitose. Então, cada uma vai ser possível de acordo com as moléculas que vão ser transportadas. Então, no caso da difusão simples, seria a passagem direta através dos lipídios de membrana. Né? Quem que vai conseguir fazer esses processos de difusão simples? Moléculas apolares, né, como hormônios, ácidos graxos, moléculas esteroides, né, elas conseguem permear a membrana, que é uma membrana basicamente lipídica, e passar de acordo com gradiente de concentração. Ou moléculas pequenas, como oxigênio, nitrogênio, CO2, né, os gases de forma geral. Então, essas moléculas também conseguem passar diretamente através das membranas. Então, esse processo ocorre de acordo com concentração, basicamente, né? Você passa de um ambiente que tem mais concentração para um ambiente de menor concentração. Como a gente vê aqui nesse slide. Então, a gente tem, num primeiro momento, um lado mais concentrado do que o outro, né? Separado por uma membrana, e isso vai fazendo com que as moléculas vão passando, né, através dessa membrana até chegar no equilíbrio, né, que os dois lados têm a mesma concentração. Mas isso pode acontecer não só em razão da concentração das moléculas, mas também em função das cargas. Então, nesse momento, a gente tem, no primeiro momento, né, antes do equilíbrio, um desequilíbrio de cargas, né? Então, do lado esquerdo a gente tem mais cargas negativas, do lado direito mais positivas. As cargas vão se equilibrando até chegar no momento que a gente tem cargas iguais, né, de ambos os lados, né? Então, isso é até interessante a gente colocar aqui nesse momento, que a gente vai falar sobre isso, né? Situações em que isso vai ocorrer, quando a gente for falar lá da cadeia transportadora de elétrons. Então, é importante a gente entender esses conceitos de transporte. Bom, então, difusão simples, moléculas apolares ou pequenas, vão passar diretamente através da membrana. Agora, quando as moléculas são hidrossolúveis, né? São solúveis em polares, né? São mais polares, ou os íons, né? Que também são polares, né? H+, sódio, potássio, cálcio, cloreto, você vai precisar necessariamente de moléculas transportadoras. Por isso que é chamado de difusão facilitada, porque precisa de um transportador, de um carreador, para que essas moléculas ou íons atravessem a membrana. Existem várias classes, né, de proteínas de membrana que podem ser utilizadas para facilitar esse transporte, essa difusão. Aqui eu coloquei as proteínas canal, né, que são basicamente como canais que vão servir para a passagem, né, de moléculas pequenas, como os íons, né, de íons no caso, né, são os canais iônicos, de um lado para o outro da membrana. Ou a classe de proteínas chamadas de permeases, em que as moléculas hidrossolúveis vão se ligar, vão alterar a estrutura dessa proteína e vão fazer com que essa proteína facilite a entrada da molécula na célula. Né? Então, uma seria para íons e outra para moléculas orgânicas maiores.
Então, no nosso exemplo aqui, eu coloquei o GLUT4, que seria o transportador de glicose. É um exemplo interessante, né, de difusão facilitada, né, que vai ser mediado justamente pela liberação de insulina. Então, a gente se alimentou, por exemplo, vamos liberar a insulina. A insulina é um hormônio que vai se ligar no seu receptor específico e esse hormônio vai ativar, esse receptor vai ativar uma série de sinais, né, de enzimas, né, dentro da célula que vão facilitar o GLUT4, vão ativar o GLUT4, né, para que ele facilite a entrada da glicose. Então, ele vai ligar a glicose e vai liberar a glicose dentro da célula, que pode ser utilizada aí para, normalmente ela vai ser guardada, né, estocada. Então, a insulina é um hormônio que vai ser utilizado para síntese, né, de moléculas, né? Então, a gente vai guardar na forma de glicogênio, por exemplo. Então, o GLUT4 é um exemplo de proteína transportadora usando a difusão facilitada. Bom, esses sistemas de transporte, aqui também é interessante mostrar, porque a gente vai ver muitos exemplos, quando a gente falar de metabolismo, desses 3 tipos que eu vou mostrar aqui. Então, por exemplo, o GLUT4 é um exemplo de que a gente chama de uniporte, quer dizer, eu estou transportando somente um soluto, esse S aí é dissoluto, né? Então, um soluto, que seria a glicose, de um lado para outro da membrana, tá? Mas existem também diferentes tipos de sistemas de transporte em que a gente tem um cotransporte, quer dizer, mais de um soluto podem ser transportados através dessa proteína, né? Ou os dois na mesma direção, chamado de simporte, ou um vai e o outro volta, né? Chamado de antiporte. Um soluto entra e o outro soluto sai. Então, isso é muito comum no metabolismo. Tá? Então, existem vários tipos aí de sistemas, né, de transporte para essas moléculas. Aqui a gente falando de energia livre, né? Então, comparando, né, nesse slide, a gente mostra aí a membrana, né? Uma molécula hidrossolúvel, polar, né? Então, a gente vê aí as moléculas de água assim, circundando, né? Essa molécula que seria a bolinha vermelha. E 2 formas de passar essa molécula de um lado para outro da membrana. Em cima a gente vê a molécula fazendo a difusão simples, passando diretamente pela membrana. E embaixo a gente vê essa mesma molécula passando através de um transportador. Aí está mostrando como se fosse um canal, né? Passando de um lado ao outro da membrana. E a energia livre envolvida nesses 2 processos. Então, a gente vê que no primeiro processo, que seria a difusão simples, né? Em vermelho, a energia livre já é bem maior. Então, termodinamicamente falando, gasta-se mais energia para transportar uma molécula polar diretamente através da membrana do que através de um transportador, né? A gente vê em azul aí o ΔG com o transportador é bem menor, né? Então, é mais viável para a célula fazer esse transporte utilizando essas proteínas transportadoras. Então, pensando em termos de energia, a gente pode falar agora do transporte, que a gente chama de passivo e ativo. Basicamente, o que diferencia o transporte passivo e ativo é justamente o gasto de energia. Quando a gente fala em ativo é porque gastei energia, passivo é sem gasto de energia. Então, o transporte passivo, ele vai ser sempre a favor de um gradiente, né? Ele é o que acontece se você colocar lá, ele já acontece normalmente, né? Então, sem gasto de energia. Então, o que vai ser, quais são os tipos de sistema que vão dar transporte passivo? A osmose, a difusão simples, a difusão facilitada, né? Todos eles podem ocorrer por transporte passivo, né? Então, aí está desenhado, né?
a difusão simples, né? Passagem de moléculas de um ambiente mais concentrado para o menos concentrado, diretamente através da membrana. E a difusão facilitada, aí está mostrando uma proteína canal e uma permease, né, facilitando a passagem de moléculas de um lado ao outro. E o transporte ativo já seria contra um gradiente, né, com um gasto de energia. Então, um exemplo aí da bomba de sódio e potássio. Então, para que aconteça, por exemplo, o transporte dessa molécula, que seria aí o quadradinho, né, que tem poucas moléculas de um lado, e ela vai, mesmo assim, ser transportada para o outro lado, que já tem uma concentração alta. Então, para isso, precisa gastar energia. Então, é um exemplo de transporte ativo, né? A célula está gastando energia para poder fazer esse tipo de transporte. E, para finalizar, eu achei interessante esse desenho, né? Que mostra os vários tipos de transporte, né? E é até um exemplo que eu gostaria de que vocês buscassem depois também, falando das aquaporinas. Então, vamos olhar lá. A letra A fala da difusão simples, né? Então, transporte de moléculas que vão interagir bem com a camada lipídica, né, das membranas. Então, moléculas que são lipofílicas, né, ou moléculas pequenas, né, como os gases, né, vão passar diretamente através da bicamada fosfolipídica. Na letra B, a gente já tem uma difusão facilitada, mediada por um carreador. Então, aí já são moléculas hidrofílicas, né, que vão passar quando se ligarem a esse carreador. Então, mostra como se fosse mesmo uma ligação da molécula e aí ela modifica a conformação da proteína e aí ela é liberada do outro lado. Tá? Pode ser um transporte passivo ou ativo, né? Na C seria também a difusão facilitada, só que mediada por um canal. Aí a gente tem a passagem direto da molécula, né? Não tem a ligação na proteína. E aí também pode ser, né, ativo ou passivo. E por último, o processo de osmose, que é a difusão do solvente, né, normalmente a água, né, por poros específicos. Esses poros é até interessante, isso também vou pedir para vocês buscarem, né? Porque é até relativamente recente a descoberta desse tipo de proteína, que são proteínas que vão transportar moléculas de água, que são as aquaporinas. Elas foram descobertas em 1992, né? E existem vários tipos de aquaporina, né, que estão presentes em alguns tipos de tecido, por exemplo, nos rins, glândulas lacrimais, que têm uma alta conteúdo de água e elas vão passar exclusivamente moléculas de água. Né? Então, antes não se achava que as moléculas de água pudessem atravessar a membrana exclusivamente por proteínas canal. Né? Elas podem passar também diretamente através da membrana, né? Mas elas têm, principalmente em alguns tecidos, né? Uma alta concentração de aquaporinas justamente para facilitar a passagem de água, né? Então, são uma classe de proteínas bastante interessante. Bom, gente, falamos um pouquinho sobre lipídios, né? Olhamos um pouquinho para a estrutura dos ácidos graxos, né? E algumas outras classes de lipídios derivadas de ácidos graxos e falamos também, né, um pouco sobre membranas, que é um tópico bastante importante, né? Principalmente quando a gente for falar lá no metabolismo, tá? Então a gente encerra essa aula aqui, né? E aí na próxima a gente vai falar sobre os aminoácidos e as proteínas, tá bom? Até mais!